Olá, boa noite, igreja. Vamos meditar hoje no livro de Daniel, capítulo 12. Fala sobre o tempo do fim. Aí diz assim, ó: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que fora achado inscrito no livro da vida. Então, voltando ali em cima no capítulo 12, ó: nesse tempo se levantará Miguel. Quem é esse Miguel? Esse Miguel é o anjo do Senhor, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo. Olha só, preste atenção quem será salvo. Será salvo o teu povo. Quem é esse povo? É todo aquele que for achado inscrito no livro, ou seja, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É verdade, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse serão salvos, porque são os filhos do Senhor. Foi quem Deus escolheu e levou até Jesus Cristo para eles serem salvos. Esses serão salvos. Tem mais aqui no capítulo 2, ó. No versículo 2: muitos dos que dormem no pé, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Como assim muitos do que dormem no pó da terra? Quando alguma pessoa, algum ente querido morre e eles lá são enterrados, são sepultados. Muitas pessoas falam que está morto. Não significa morto, significa que ele está dormindo até o dia em que Jesus Cristo voltar. Essa pessoa dorme lá no sepulcro. E quando Jesus Cristo voltar, dependendo do que ela fez aqui na terra, essa pessoa vai levantar. E se ela fez o bem, ela vai para um lugar bom. E se ela fez o mal, ela vai para um lugar mau. Então, continuando aqui, o versículo 2, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Foi igual eu acabei de falar com vocês, igreja. Agora aqui, ó, preste atenção. Ó, uns para a vida eterna. Vou repetir aqui no 2, ó. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui, ó. Uns para a vida eterna. O que significa?
O que é para a vida eterna, esse é o que aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Esse é o que faz o bem e não pertence ao mal. Esse sim vai ser para a vida eterna. Vão levantar para a vida eterna. Eles morreram em Jesus Cristo com a palavra dele. Estão dormindo em Jesus Cristo. Esses que fizeram bem e aceitaram Jesus Cristo, esses vai levantar para a vida eterna. Olha aqui, aleluia, glória a Deus. E outros para a vergonha e horror eterno. Mas como assim para a vergonha e horror eterno? Esses são os que fizeram, são os que fazem mal, os que fizeram mal. Os que fizeram o mal. Ou seja, são ladrões que assaltaram, mataram, roubaram. São aquelas pessoas que morreram e não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. São os adoradores de esculturas, são os idólatras. Esses que morreram sem a salvação, esses vão para a vergonha eterna. Esses não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, igreja. Esses sim vão para a vergonha eterna. Mas aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, estes vão para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então continuamos aqui no versículo 3. Vou esticar um pouquinho aqui a folha da Bíblia para vocês verem. Versículo 3. Os que forem sábios, ou seja, inteligentes, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Vamos lá. No versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. O que foi dito lá, ó, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro em pé, outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. Continuando aqui. Versículo 6. Um deles, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas. Ouvi o homem vestido de linho. Ouvi o homem vestido. Vamos repetir vocês aqui, porque eu acho que eu errei uma coisinha aqui, ó. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Perguntaram: quantos cumprirão essas maravilhas? Ouvi um homem vestido de linho. Vamos para o 8. Não, continuando o 7 ainda. Ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita
e à esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, Jesus Cristo, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Daniel falando, eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas. E se essas palavras estão encerradas e seladas até tempo do fim. Vamos repetir o 9. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, ou seja, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, embranquecidos e provados, mas os perversos, olha só, procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios? Os que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Continuamos aqui. O 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glória a Deus. Esse diz aqui, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança, esses que morrer em Jesus Cristo. Ou seja, não é totalmente morrer, estes dormirá até a chegada do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chegar, subiremos junto ao céu com ele. Aleluia, glória a Deus.